É difícil esquecer o impacto avassalador de bombas com poder destrutivo de milhares de toneladas de explosivos. Para os sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, as imagens de agosto de 1945 estarão para sempre guardadas como um momento de horror e medo. Confira quais os reflexos vistos ainda hoje, 75 anos depois dos ataques que transformaram o Japão e o mundo. Neste mês de agosto, os japoneses relembram os 75 anos em que os Estados Unidos fizeram o primeiro ataque com bomba atômica do mundo. E para entender um pouquinho mais sobre o contexto histórico, a gente conversa hoje com o professor André Marcos. Professor, explica para a gente um pouquinho o que aconteceu nessa época. Foi uma época bastante intensa. Foi uma época em que o contexto histórico pesou bastante e a bomba atômica seria o momento assim, o momento final entre as crises entre Japão e Estados Unidos que vinham se estendendo desde Pearl Harbor, em 41, quando eles fizeram um ataque. E aí, durante a Segunda Guerra, foi feito todo um projeto, um planejamento, onde, no final, os Estados Unidos acabaram usando a bomba atômica. E o mais interessante é a gente pensar que, quando as pessoas achavam que terminaria toda a situação, estava apenas começando, né? Uma nova era, conhecida como a era nuclear, né? E nisso, inúmeras pessoas, inúmeras não, milhares de pessoas morreram. Sim, a gente pensar que da explosão, aproximadamente 100 mil pessoas em cada cidade, Hiroshima e Nagasaki, e depois vítimas de câncer e outras doenças, né? Em áreas que tem rio, que tem mananciais, há ainda uma certa contaminação, há ainda um certo perigo. Logo após a eclosão das bombas atômicas, né? Acabou a guerra, mas aí começava a Guerra Fria. E aí os Estados Unidos, com esse processo de corrida armamentista e a Rússia, acabaram desencadeando toda uma moda, digamos assim, da energia nuclear. Foram criadas usinas, foram criadas tecnologias, e aí começou aquele medo, né? Aquele pavor da energia nuclear. Professor, a gente vê também como se fosse uma guerra nuclear silenciosa, né? O medo do invisível. Eu gostaria então, assim, professor, que explicasse um pouquinho para a gente, talvez até uma relação aí com a própria pandemia do coronavírus, em que tem, assolado com a vida de milhares de pessoas, e isso pelo mundo todo. O que a gente não vê, ou o que a gente não entende, a gente teme. Então, é uma comparação muito legal pensar na era nuclear e na pandemia atual, porque o pavor acaba gerando uma situação de certa instabilidade. A gente que trabalha na área da educação, a gente sabe que não vai acontecer do dia para a noite uma volta às aulas, por exemplo. É muito perigoso. Às vezes me perguntam assim, professor, meus colegas, como que vai ser ensinar 2020 daqui a alguns anos? Aí eu fico pensando, não sei. Ou seja, já ficou para a história, né, o ano de 2020. Com certeza.